Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bumbum Cast. É um prazer estar aqui com vocês e com o Dr. Avaí Neto em mais uma segunda-feira. Aonde, Dr. Avaí, que nós estamos? Direto aqui dos estúdios da Band Bahia, na Federação Salvador, Bahia. E no YouTube da Band. No YouTube da Band, sim, ao vivo agora. A gente tá ao vivo no YouTube da Band e estamos aqui ao vivo no meu Instagram, que eu botei aqui o celular. Lembrando a todos vocês que estão no meu Instagram, se vocês forem pro YouTube da Band Bahia, vocês vão ver ao vivo agora com a qualidade de som melhor, né? Do que eu tô botando agora. Então, se vocês quiserem ver melhor, qualidade de som e imagem, YouTube da Band, né? Perfeito. Eu boto aqui como mais opção pelo meu Instagram. E, gente, nós estamos com algumas grandes novidades por aqui. A maior delas no momento é o quê? Olhem direitinho pro Dr. Avaí. Olha aí pra câmera do Dr. Avaí. E é, pai, você nem combinou olha aí nada direitinho. comigo. Olha aí. Com olhar. Faz o olhar 43 na pegada e dá um sorrisão. É que eu tirei o aparelho depois de 3 anos. Tá a cara de Avaizinho, gente. É, Avaizinho é meu filho mais novo. Tirei o aparelho, aí tô um pitel. Pronto, na pegada. Na pegada. Como sempre, né, Dr. Avaí? Na pegada, feliz, sorridente. Isso aí. E hoje nós vamos compartilhar muitas informações, como em todos os programas, né, Dr. Avaí? Sim. Hoje a gente ia falar, né, sobre hormônios androgênicos, né, e toda a repercussão estética em relação aos hormônios androgênicos. Mas diante de episódios envolvendo o PMMA, o polimetilmetaquilato, resolvemos postergar hormônios androgênicos para segunda que vem, né? Sim. E hoje vamos falar, né, extraordinariamente sobre PMMA, mitos, verdades, etc., fake news, etc. Vamos lá. Vamos, inclusive, alertar você que está aqui no ao vivo, você que vai assistir depois, né, doutor? Inclusive, Andressa, se tiver perguntas no meu Instagram aí ao vivo, sim, você pode ter a acesso gente aí agora? Pode, por lá? podemos sim, ficar de Por lá. olho nas perguntas. Por aí ou por lá? Nos dois. Então Tanto veja por aí. aqui, por lá. Pronto. Veja aí, porque acesse meu Instagram ao vivo, porque vocês que estão vendo aí, se tiverem alguma pergunta a fazer, dúvidas sobre o polimetilmetaquilato, PMMA, vocês podem aí agora mesmo puxar, perguntar, que eu teria o prazer de responder. Eu acho que tem que ser esclarecido esses últimos acontecimentos, repercussão na mídia, tudo que aconteceu, né? E por que aconteceu. Com certeza, gente, porque a gente precisa aproveitar esse meio que a internet nos dá, né, doutor Avaí, de comunicar para o mundo coisas que sejam reais, verdades. Já que as mentiras, elas são disseminadas de maneira tão rápida, né? Rapaz, eu não sabia que era tão rápido assim. Não tinha nem noção, né, também. Uma mentira dissemina muito mais rápido do que uma verdade. O telefone da mentira, um falando pro outro, é muito rápido. E ela chega pior ainda no último. É o telefone sem fio, né? Começa de um jeito e vai piorando. Já começou ruim. Aí vai piorando a cada pessoa que passa. É isso aí. Aí quando chega na TV tem uma proporção absurda, né? Isso. E é o que tem acontecido com o PMMA. Então vamos esclarecer algumas coisas, né, em relação a esses últimos acontecimentos dessa influenciadora lá de Brasília, que veio a falecer diante da influenciadora, o nome Aline, né? Que veio a falecer devido àquela falsa biomédica. Na verdade, ela não tinha não tinha nada em relação, nenhuma formação em saúde, nem nada. E inventou de abrir uma clínica sem alvará sanitário, sem vigilância sanitária, sem nada. Peraí, doutor Avaí, ela não tinha nem alvará para abrir uma clínica? Sério isso? Olha só, ela não tinha alvará para abrir clínica, vigilância sanitária nenhuma, não tinha nada. Ela simplesmente abriu, botou uma placa lá, o nome da clínica dela chamava-se Amice, botou uma placa, botou umas cadeiras bonitas, etc e tal, pronto, então clínica. Meu Deus. E aí as pessoas, infelizmente, é isso que eu falo, o barato sai caro. Muito caro. Entendeu? Olha, ela cobrou dessa paciente, Aline, R$3.000 para fazer PMA no glúteo. Para começar, se você for fazer um PMA no glúteo, 3.000 você não compra nem o PMMA. Olha só, para mostrar que nem PMA é. Segundo, já se sabe que ela nem usou o PMMA. Vou contar isso já já. Mas olha o mais absurdo que eu acho. Quer dizer, um dos absurdos foi logo depois que essa
influenciadora Aline faleceu, no mesmo dia que ela soube do falecimento de Aline, ela mudou a cor da clínica, mudou o nome da clínica e continuou atendendo. Que absurdo! Eu não sei. Meu Deus. Como é que tem ser humano assim ainda? Ou seja, ela quis dizer que estava tudo bem, mudou o nome da clínica para dizer que não estava mais lá. Tipo assim. Mas foi presa no outro dia, né? Provavelmente ela vai ser indiciada por homicídio qualificado, né? Qualificado, com intenção até. Porque ela se predispôs a fazer uma coisa ruim, sem conhecimento, sem técnica, sem perícia. Bom, falando um pouco disso, isso está na boca, né, nacional, né, do povo, né? As pessoas têm que saber, até porque eu faço esse tipo de preenchimento com PMMA, tanto em assimetrias glúteas como faciais, corporal, dou curso e tudo, que é o bloco de boot, que a gente vai fazer 30 e 31. Tenho muitos pacientes aí. Eu mesmo tenho PMMA, não esqueçam disso. Sim. Eu tenho PMMA em minha face, cerca de 24 ml de PMMA, harmonizei minha face. E então, já se sabe, o marido da influenciadora que faleceu já fez depoimento na polícia, viu, Andressa, hoje? Agora, doutor E falou que não foi PMMA. Olha só. Ainda bem que ele falou que não foi PMMA. Ele já falou. Mas agora, olha só, gente, que o doutor Vai falou. Não havia alvará, não havia graduação, não havia nenhum tipo de autorização para que ela fizesse uso de qualquer procedimento, de qualquer... Não tem nem conhecimento, eu acho que ela viu... produto. Eu acho, sinceramente, acho que ela viu no YouTube alguma aplicação e ficou estudando pelo YouTube, que hoje você fica... Pois é, o pessoal acha que se gradua em tudo pelo YouTube. Aí, o doutor Vai bem pontuou, ela colocou umas cadeiras bonitas, fez um nome lá na internet, e ela acreditou tanto nisso, que quando deu ruim, no dia seguinte, ela mudou as cores, mudou o nome e achou que ia ficar por isso mesmo, gente. Exatamente. Vocês já pararam para pensar o quanto de profissionais que deve existir à nossa volta que tem esse tipo de conduta e você não sabe? Com certeza, tem muito. E assim, as pessoas, às vezes, Andressa, não, às vezes não, quase sempre, na verdade, elas se vislumbram com o que é belo, aquilo tudo, aquele glamour. Com o glamour. Mas tem que olhar lá, gente, Google. Google. Dá um Google, bota o nome, vê o que é, que tá fácil demais hoje em dia. Muito fácil, né? Então, hoje, Andressa, vamos falar disso sobre o PMA, literalmente, né? Então, já se sabe que essa falsa profissional, nem sei como chamar, não usou PMMA, usou seringa com agulha, olha só. Que absurdo. O PMMA, ele é aplicado com cânulas, rombas, exatamente para não furar vaso na inervação. Explica ao pessoal, doutor Vai, o que são as cânulas. Cânulas rombas são cânulas como esse microfone aqui, ó, arredondado, sem ter ponta. Entendeu? Ela não tem ponta, não são pontiagudas, porque quando elas tocam no nervo ou no vaso, elas empurram, não furam. Interessante. Entendeu? E a aplicação, e o PMA ou qualquer outro bioestimulador, ela sai na lateral, não na ponta. A abertura é na lateral da cânula, não na ponta. Então, aqui está, por exemplo, um nervinho ou vaso, esse meu dedo aqui. A cânula bate, empurra e o PMA sai aqui do lado, não sai na ponta. Então, a segurança é muito grande, né? Mesmo que você toque em um nervo ou em um vaso, porque você só empurra ele. E o material sai pelo lado. Então, assim, por quê? Qual é o perigo de agulha? Você furar e injetar dentro de um vaso e dar uma embolia. Ah, então é daí que surge a possibilidade da embolia? É, com agulha, né? Gente. Com agulha e você injetar dentro de um vaso. Aí, esse êmbolo, ele pode ficar por ali e ali mesmo você ter complicações, ou pode ir para o pulmão, que é o que geralmente ocorre, da embolia pulmonar e parada cardiorrespiratória. Que foi o que aconteceu com essa Graziele, né? Primeiro, é tudo muito estranho. Ela logo no mesmo dia que injetou esse bioestimulador aí clandestino, que ninguém sabe direito o que é, não sei, a autópsia vai mostrar, né? Nossa. Autópsia com biópsia. Meu Deus. E vai mostrar que tipo de preenchedor é, mas segundo relato do próprio marido que fez hoje o depoimento policial, foi usado 30 ml em cada glúteo desse produto que nem se sabe qual é. Então, 30 em cada glúteo dá 60. 60 ml de PMA não faz preenchimento do glúteo para assimetrização. É uma média de 300 ml. Então, PMA está fora de cogitação em todos os aspectos.
Mas olha mais, Andressa. Essa falsa profissional usava um carimbo de uma médica, a revelia dessa médica, e conseguiu em 4 dias, depois desse incidente, ela conseguiu emblemas de PMMA, de caixas de PMMA, como se ela tivesse usado, e mostrou isso. Aqui o que eu usei, mostrou um papel com os emblemazinhos colados. Não se sabe onde ela conseguiu isso, se foi algum lixo específico de alguma clínica. Nossa! E ela pegou, porque esses emblemas ficam na caixa e o médico não pega esses emblemas para nada. Entendeu? Mau caráter, de verdade. Então, assim, tem várias possibilidades aí, né? Pelo rastreio do código do produto, como é que fala? Cada produto que é vendido tem um rastreio daquele produto. Então, vai se ver que clínica veio os emblemas pelo código de rastreio. Meu Deus. Mas uma mulher que já usava um carinho de uma médica revelia, ela deve ter feito várias coisas erradas, falcatruas, etc e tal. Sobre isso já está esclarecido. Infelizmente, aí você vai falar assim, mas o Fantástico agora veículos de mídias afirmando que foi PMMA. Você viu o que aconteceu agora esse domingo no confusão. Fantástico? E vários outros órgãos de imprensa. O que acontece? Aí a gente vai para o início de tudo. Né? A gente tem que falar do PMMA. O que é o PMMA? Você sabe quando foi que o PMMA foi sintetizado, Andressa? Quando? 1902. Primeira sintetização do PMMA. Nossa. Olha só. Usado há 60 anos em próteses ortopédicas, dentárias, neurocirúrgicas. O cimento ósseo. Vocês aí. Alguém de vocês que está me ouvindo hoje pode ter, né, uma coincidência de ter uma prótese de quadril, de joelho, né, de ombro. Se você tiver essa prótese aí de ombro, quadril e joelho, você pode ter certeza que o cimento que foi usado para colocar essa prótese e colar essa prótese tinha uma média de 80% a 90% de PMMA, exatamente para bioestimular de colágeno no redor da prótese. Muitos não sabem disso, Andressa, muitos não sabem. Nossa. Então, o PMMA é o maior bioestimulador de colágeno hoje que existe, Andressa. Agora, pelo fato dele ser definitivo, ele é perseguido. Essa é a realidade. Gera esse incômodo todo, né, doutor? Aí começa a guerra. PMMA, olha só, eu não tenho nada contra ácido hialurônico, muito pelo contrário, eu adoro ácido hialurônico. Uso tanto na ortopedia, ácido hialurônico de alto peso molecular, intraarticular, peritendão, como uso na estética também, facial, para bioestimular de colágeno. Mas existe uma guerra, e começa lá no Planalto Central, em Brasília, do PMMA contra o ácido hialurônico. A indústria do ácido hialurônico, ela quer difamar o PMMA. Aí você vai perguntar, por quê? Por que não vivem em paz? Né? Pelo seguinte. Todo mundo pode ser feliz. O ácido hialurônico, que muita gente está me vendo aqui e já colocou, o que é que faz? Você bota hoje e você volta daqui o quê? 6 meses, uma média, né? Aqueles melhores, 8 meses, né? Etc. Ou seja, você vai de novo fazer o famoso reaplique, retoque, etc. É porque ele é absorvível. Então, a verdade é, você roda a clínica. Esse é o interesse. Você roda a clínica, ou seja, vários ácidos hialurônicos vão ser aplicados no mesmo lugar, no mesmo paciente, durante vários anos, eternamente, para sempre, quando o paciente quiser. Então, você aumenta a produção do ácido hialurônico, você roda a clínica, todos ganham, é uma indústria milionária. Quando você bota um PMMA, seja facial, glúteo, corporal, você não roda a clínica por um grande tempo, né? Um glúteo mesmo, uma revisão glútea é mais ou menos, André, uns 10 anos. Nossa. Uma revisão facial, uma média de 5, 6 anos, entendeu? Quando eu falo isso, doutor, não é definitivo, por que tem revisão? Porque o PMMA, ele é biocompatível, o PMMA se mistura ao tecido tissular muscular, então depois que você vai envelhecendo, a regra é que tudo nosso vai caindo, a musculatura cai junto com o PMMA, não é o PMMA que migra, o PMMA não migra desse. Esse é outro ponto muito importante para falar aos pacientes. O PMMA não migra. Você sabia disso, Andressa? Agora, eu já vi muito o senhor falar, doutor Vai, mas eu vejo as pessoas usarem de forma bem... de forma muito maldosa essas expressões, falando que é PMMA, sendo que não é.
como aconteceu nessa situação. E o senhor está aqui nos explicando que tem essa questão da indústria e tal, dos outros produtos, né, como ácido hialurônico. Mas me chamou a atenção também, isso que o senhor falou, em relação à segurança quanto ao processo de compra. Isso. Primeiro lembrar que ele é liberado pela Anvisa. Liberado pela Anvisa, e não sei se vocês prestaram atenção, estou recapitulando aqui um pouquinho rápido, que o doutor Avaí disse que existe um código de rastreio para identificar qual foi a clínica que comprou. E o médico que comprou. O médico que comprou. Porque só é liberado para médicos com CRM ativo e pequenas doses para dentistas, porque eles fazem facial. Entendeu? Então, o CRM do médico ou o CRO do dentista vai estar lá. Não tem como ser liberado para outro profissional. Guardem essa informação com vocês. O PMMA só pode ser utilizado por médicos com CRM ativo. E a medida de segurança é tanta que ele é liberado pela Anvisa, mas ele é liberado para uso médico e pequenas doses para dentistas. Odontólogos, exatamente. Gente, não tem como dar erro. Não tem. Mas aí as pessoas querem dizer que, qualquer PMMA vai migrar. Qualquer PMMA sobre a migração, eu vou tirar logo essa dúvida. Tira essa dúvida, doutor. O PMMA, gente, ele não migra. E diz que a bunda cai. Não, o PMMA, ele pode ser empurrado logo quando você aplica. O que é isso? Por exemplo, eu faço uma harmonização facial. Sim. Se o paciente ou uma equipe mal treinada fizer uma massagem muito forte, tensa e profunda, sim, você pode empurrar esse PMMA para outros locais. Porque o PMMA nessa fase ainda, ele está na forma leitosa. Sim. Né? Misturado com a parte líquida dele, que é o metil, entendeu? A outra parte. Você tem um grânulo misturado com a parte líquida. Sim. Vamos fugir de termos técnicos aqui. Melhor. Então, nesse momento que você aplica, nas primeiras 48 a 72 horas, nada de massagens mal localizadas e muito profundas, que você pode empurrar ele para outras regiões. Sim. Como já aconteceu com outros profissionais. Mas ele não migra depois que ele estabiliza, depois de 72 horas. Então é diferente de migrar e ser empurrado logo depois que faz. Então não adianta chegar em casa e fazer, agora eu vou fazer uma massagem. Não faz, não. O PMA ainda está na fase leitosa. O líquido vai ser absorvido e vai sobrar o grânulo. Então, assim, o PMA não migra. No início, logo quando você faz, ele pode ser no máximo empurrado e depois, nem empurrado pode ser mais. Depois de 72 horas, você pode fazer o que você quiser, massagear como quiser, que ele não vai ser mais empurrado. Agora, doutor Avaí, eu já vi o pessoal falar também, né, na internet, aí eu posso trazer aqui, porque de repente tem alguém mais que tem essa dúvida, né? Claro. Falando que, aí depois a bunda cai e fica pior do que antes. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso do PMMA. Sim. O PMMA, primeiro vamos falar de materiais biocompatíveis. Sim. Olha só, o que é um material biocompatível? Um material biocompatível é um material antigênico. O que é isso? Ele não tem característica de antígeno. Ele é inerte. Antígeno é quando ele é englobado e o seu anticorpo começa a destruir ele, querer destruir. Então, corpos, materiais biocompatíveis e inertes, como, vou lhe dar grandes exemplos aqui, ó, que o pessoal até esquece. Sim. Porque o que foi falado agora no veículo de comunicação domingo foi que é um plástico, quiseram dizer, é um plástico, PMA é um plástico, falou direto. E realmente PMA é um veículo com grânulo plástico. Agora, vamos lembrar? Silicone. E o silicone é também derivado plástico. Sim. Vamos falar de outros materiais biocompatíveis? Próteses ortopédicas e cranianas de titânio. Sim. Próteses dentárias, né? Sim. De titânio, de aço inox também. E aí? Você tem um pedaço de aço inox no seu corpo lá, uma prótese de quadril, uma prótese de fêmur, um titânio. E aí no seu dente, na sua boca? Ninguém lembra disso. E o silicone no seio? É plástico lá também. E aí? Então, gente, não é isso que interessa. Sim. O que é que interessa? Se esses materiais, eles são biocompatíveis, o que é isso? Se o corpo entende que ele é amigo. O corpo reconhece ele como algo que pode ajudar o seu próprio corpo. Fora que eles são inertes. Lembrar, isso é muito importante. Eles não têm características de antígeno. Agora, então não são considerados corpos estranhos pelo seu corpo. O corpo não engloba.
Apesar de ser estranho, ele é biocompatível, o corpo não reconhece ele como inimigo e como antígeno. Então, gente, só para recapitular aqui, que eu tenho que traduzir para vocês entenderem, né? Acompanhar a linha de raciocínio do Dr. Avaí. O fato dele não ser antígeno significa ele que inerte. Ele é inerte e que o nosso corpo não vai correr o risco de querer rejeitar. Expulsar. Exatamente. Como pode acontecer com silicone, inclusive. O silicone, o silicone, Andressa, o corpo reconhece também como amigo. Como amigo. Mas eu já vi na internet casos de pessoas acabar não conseguindo dar conta. Os casos que você vê de rejeição, muitas vezes são, na verdade, iatrogenias que a gente chama, né? Que é mal colocações, alguma coisa desse tipo. O silicone é um material que o corpo reconhece como amigo. Não tem, a não ser que ao silicone em particular, a pessoa existe, por exemplo, alergia a látex. Sim. Pode ter alergia a silicone, tá certo? Sim. Pode acontecer. Mas o PMA, por ser muito inerte, não existe, Andressa, nenhum caso até hoje, desde 1902, de rejeição ao PMA. Não existe caso de rejeição, gente. Não tem artigo. Prestem atenção nessa informação. Não tem nada sobre o PMA. Inclusive, falando do silicone, por exemplo, região glútea, vamos falar? Vamos. Muitos cirurgiões plásticos hoje, que colocam próteses de silicone, muitas vezes eles hoje, com a evolução da bioplastia por PMA, e olha só, a bioplastia com PMMA foi inventada e aperfeiçoada por Dr. Almir Naco, que é o quê? Cirurgião plástico brasileiro. Então, vamos lá, vamos respeitar, ele é um cirurgião plástico brasileiro, inventor da bioplastia com bioestimuladores e PMMA. Então, muitos cirurgiões plásticos hoje, que colocavam próteses de silicone antigamente em glúteo, não estão querendo mais botar. Porque a prótese de silicone só dá projeção posterior. As laterais, a famosa depressão lateral, que é a depressão trocantérica, o silicone não resolve. Como o PMMA é a plástica líquida, e você consegue simetrizar o assimétrico, porque o corpo humano ele é assimétrico naturalmente, né? Sim. Se a gente dividir o corpo humano no meio, o lado direito não é igual ao esquerdo. Sim. Então você consegue simetrizar tanto a depressão lateral, quanto o volume, empinar, deixar a coisa simétrica. E a pessoa, muitos pacientes, inclusive, Andressa, estão em depressão por conta disso, né? Usando maiores daquelas características da década de 60, sabe? Aqueles maiores grandes. Vergonha do próprio corpo. Tomando antidepressivo. Então, quando a gente fala que o PMMA foi concebido para simetria, não é só a simetria traumática, não, de acidentes, não. Existe a simetria natural que deixa uma patologia psicológica na paciente. É verdade. O paciente não quer ficar despida na frente do marido, não quer ir para a praia, porque vai mostrar aquilo que ela não está gostando, ela não se acha bonita no espelho, e vai tomar antidepressivo para isso. Eu tenho um monte de paciente assim, que deixam de tomar antidepressivo depois que eu simetrizo o glúteo dela. Que interessante, né, doutor Avaí? Eu gosto também de uma fala que eu já vi do senhor, que o PMMA, na estética, ele foi desenvolvido para a correção de lipodistrofias, né? Então, vamos lá. Vamos falar isso é muito interessante. Por exemplo, houve o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele pediu por medida cautelar, teve isso, né? Sim. A Anvisa, para parar a produção de PMA e comercialização. Mas olha só, eu acho que houve aí talvez eu acho que o Conselho, ele deve talvez lembrar de uma coisa, olha só. Não se atentou para uma coisa. O Conselho de São Paulo pediu a suspensão cautelar do PMMA. A Anvisa solicitou. Pediu a Anvisa que. Para suspender o PMMA. Por conta desse último acontecimento? Por conta desse último acontecimento. Na verdade, é por conta da mídia, né? É muita gente em cima dos conselheiros, a mídia em cima, a indústria do ácido hialurônico. Então, os médicos, né, devem se reunir e conversar com os conselheiros da sua região. Porque é impossível ficar sem PMMA, Andressa. E eu vou mostrar por quê. Primeiro, o PMMA tem que ser misturado ao cimento ósseo nas próteses ortopédicas. Olha só,
nas próteses neurocirúrgicas e oftalmológicas. Como é que vai suspender o PMA? Não tem como. Vai ficar sem prótese? Os pacientes que precisam de prótese? Olha outra coisa. Os pacientes HIV positivo. O PMA inicialmente foi concebido mais para isso, para as lipodistrofias dos pacientes HIV positivo. Então, o PMA é amplamente e demasiadamente usado em pacientes HIV positivo. Aí, no momento que você fala assim, ó, vou suspender o PMA, acabou o PMA, vai ter que suspender pelo apelo midiático, não é nem da população, é midiático. Sim. Vai ter que suspender. Quer dizer, suspende o PMA por quê? Porque está dizendo que ele não presta, que é um produto ruim, tóxico, clandestino, é o quê? Tá, vamos dizer que suspendeu por causa disso. Quer dizer, suspende o PMA para certos pacientes e para os HIV positivos mantém o PMA. Então, quando você faz isso, olha só, você está concebendo o quê? E dizendo que os pacientes HIV positivo são uma subclasse, são sub-humanos? Como é que você suspende para pessoas que precisam se metrizar por motivos psicológicos ou traumáticos e libera para os pacientes HIV positivo? Quer dizer que os pacientes HIV positivo ficam com o resto, pode, eles podem tudo. É para alguns. Não existe. Não existe isso. Entendeu? Deus. Não existe. Então, o PMA jamais ele vai ser cancelado e deixado de ser produzido. Porque isso é usado realmente para uso médico necessário de patologias, lipodistrofias, como eu te falei, assimetrias traumáticas ou psicológicas, né? E próteses neurocirúrgicas, neuroortopédicas e oftalmológicas. Então, não existe possibilidade de deixar de produzir o PMA, porque o PMA foi concebido para doença, assimetria é uma doença. Né? É verdade. Quando o paciente vai lá fazer, eu quero fazer minha volumização glútea, eu preciso não sei o quê, ele não está pensando só estética, não. Ele está pensando, estética pode estar pensando sim, mas ele está pensando também em toda a parte psicológica que ele sofre. Exatamente. Por assimetria que deixa ele, principalmente a mulher, né? Sim. A feminilidade da mulher está no seu glúteo, está no seu seio, está na sua voz, no seu cabelo. Uma coisa dessa afeta muito a mulher. Inclusive, doutor Vai, eu acho de extrema ignorância das pessoas quererem diminuir o mérito tanto do profissional da área estética quanto de pessoas que buscam por procedimentos estéticos. Porque, a gente sabe que cada um tem que cuidar da sua própria vida. E além de cuidar da sua própria vida, a gente tem que pensar, poxa, por que não melhorar se eu posso? Por que eu não posso ir em busca de algo que vai me fazer mais feliz? Vai mudar a vida absurdamente? Não, mas você pode investir em você. Como o doutor Vai acabou de tirar o aparelho. Ele colocou o aparelho, passou seu processo, 3 tirou anos. agora. Que massa, eu vou tirar o meu daqui a alguns dias também. Então, são coisas que a gente pode fazer para que a gente se sinta mais feliz, para que a gente se sinta mais seguro. E trauma, gente, a gente não mede, a gente não mensura o trauma da pessoa. Agora, Andressa, pegando esse gancho seu, eu gostaria de falar, né? Eu acho que os biomédicos, fisioterapeutas, todos esses profissionais são extremamente necessários e tenho grandes parceiros como deles. Mas olha só, quando você chega na resolução da biomedicina no artigo 4, tem lá, atributos do biomédico. Porque se achava biomédico. Sim. Nem biomédico era. Mas os atributos do biomédico é se reunir em grupos de saúde para ações tecnológicas e laboratoriais. Não tem nada falando em estética, entendeu? Não tem nada dizendo manipular cânula, mexer nisso, mexer naquilo. É muita gente querendo ser médico. E ser médico não é assim, não. Não é assim, não. Então, Andressa. Existem algumas brigas aí no caminho para que... Não, eu acho que quem tem que acordar, vou ser muito sincero. Seja. Quem tem muito que acordar é a população em geral. Porque no momento que você concebe dar o seu corpo para qualquer um, porque a clínica é bonita. Sabe? Para mexer, porque custou. Eu já tive meu Instagram, dessa. Você sabe que eu dou um curso, Bloca de Boot, que eu cobro só, no curso eu cobro material. Sim. Eu já tive paciente que falou assim, isso tudo eu vou fazer por 2.000 em outro lugar. Olha só. Eu já Aí vi vai gente, no açougue. Eu já vi gente falando isso, né? E a gente não questiona isso, claro. Mas a gente gostaria muito que a população ficasse esclarecida, porque, gente, é sua vida, rapaz. Vão aplicar o quê? Você não sabe nem como é que você dá
o seu corpo para aplicar o que você não vê. Eu, quando faço, eu mostro as seringas. A seringa de PMMA, ela já vem numa seringa pronta, estéreo. Eu fui, Andressa, na fábrica em Anápolis. Eu tenho isso no meu Instagram. Né? Andei pela fábrica. Se vocês puxarem lá no meu Instagram, você vai ver. Vi toda a parte desde que foi fazer o PMMA, misturar a parte de colheita, a parte de envasamento, tudo eu vi, né? Lá na fábrica de Anápolis, da Biosimetric. É o que eu mais uso, né? Hoje tem duas grandes indústrias de PMMA, que é Biosimetric e a linha Safe, né? São duas grandes fábricas, né? O PMMA, ele vem já na seringa estéreo. E deve ser aplicado com cânula, como eu já expliquei aqui no início. Deixaram só o PMMA. Entendeu? Para você ver como existe uma concentração de pessoas contra o maior bioestimulador do mundo, definitivo, né? Porque ele é maravilhoso. E digo, se não fosse tão maravilhoso, tão seguro, eu não usava meu rosto. Você acha que sou louco de usar meu rosto? Eu usei meu rosto. Gente, vocês sabiam que o Dr. Vai, além de usar no próprio rosto, ele fez o glúteo da sua esposa e da sua mãe. Exatamente. Eu acho interessante enfatizar. Exatamente. Foi da minha mãe. Como é que ele faria na esposa e na mãe? Minha esposa fez facial. Fez... Se não fosse seguro. Exatamente. Exatamente. Então, a segurança é total, né? Você tem que estudar, ver artigos científicos. Então, existem relatos de PMMA colocado há 30 anos atrás, entendeu? Sim. Na parte estética. Na parte ortopédica, eu nem vou te falar, que já tem 60 anos aí de próteses ortopédicas colocadas, entendeu? E revisões de próteses que depois de 15, 20 anos você coloca de novo o cimento. Então, se tivesse rejeição, as próprias próteses ortopédicas estavam saindo. É verdade. Agora, doutor Vai, talvez seja muito porque, infelizmente, a cultura, né, do nosso país não é muito leitora, né? A gente não procura, a gente não procura ler. A gente gosta de ver televisão. A gente gosta de novela, de site fofoca. Apesar de que hoje, né? com as redes sociais, a coisa mudou bastante. Mas ainda a mídia consegue chegar, né? A televisão consegue chegar em muitos lares, né? E consegue convencer. Eu mesmo recebi várias mensagens de pessoas altamente instruídas, mandando para mim assim, o Fantástico vai falar do PMMA e seus riscos. Mas porque essas pessoas, mesmo instruídas, Sim. elas não têm como saber nada disso, né? Sim. Então elas vão acreditar nisso. Vão porque não tem instrução sobre aquilo, não tem conhecimento sobre aquilo, nunca leu aquilo. É o que falar e botar. Sabe, é uma lavagem cerebral. Sim. Mesmo. Eu digo pra você. Sim. Fala até que cola. Sim. Né? Mas assim, e o pior de tudo que eu vejo, Andressa, é que cada vez que falam mal do PMMA, esquecem de falar sobre os materiais clandestinos que estão matando muita gente. Aí vamos enfatizar aqui o silicone industrial e o hidrogel. Né? Você sabia que o silicone industrial é causa de maiores mortes entre travestis no Rio de Janeiro? Ninguém fala. Aí não tem Fantástico para falar nisso. Não tem nenhuma mídia para falar nisso. Mas tem que falar do PMMA. Inclusive, teve uma influenciadora, me esqueci o nome, ano passado, que também faleceu, né, por conta de uma aplicação de silicone industrial. Mas, olha só, ela tinha colocado, me fugiu o nome dela agora, ela era apresentadora também, entendeu? E era modelo. Isso é um outro caso. Ela colocou PMMA, o caso foi o seguinte, olha só, ela colocou PMMA, aí o próprio namorado disse que queria mais, que queria o glúteo maior, já foi para aquela coisa mais, sabe? E aí ela voltou pro médico para colocar mais PMMA e o médico falou, não vou colocar mais que não precisa, já está simetrizado, o médico foi ético, foi correto. Mas ela queria satisfazer o namorado e foi para outra profissional não médica e colocou silicone industrial. Que se misturou o PMMA aqui, quer dizer, não se mistura, mas misturou o que eu falo, ficou bagunçou, envolvido ali, né, com o PMMA na região glútea. O silicone é um material clandestino, ela botou 3 litros de silicone. Nossa! Tinha colocado 300 ml de PMMA e depois botou 3 de silicone. Aí ficou com o glúteo avantajado, o silicone migra e deu embolia, entendeu? Deu sepsis, faleceu, né? Faleceu. Mas olha o que a mídia fez. Pegou o PMMA aplicado,
e o silicone industrial. Ele falou, modelo e apresentadora morre de PMMA industrial. Olha Pegou assim. PMMA e juntou a parte do silicone industrial e formou uma palavra PMMA industrial. Nem existe. Em vez de falar que morreu por causa de silicone industrial, não. Morreu de PMMA industrial. Saiu assim na mídia. É porque sabe que assim vai chamar mais e atrair mais cliques, né? Mas, Andressa, existe um movimento. Olha o movimento. O movimento da indústria dos temporários contra o PMMA é gigante. Como eu falei, o PMMA não roda a clínica. Se uma clínica ficar só com PMMA, é capaz da clínica falir. Entendeu? Ou os dividendos da clínica descerem demais. Sim. Os temporários são a bola da vez de qualquer clínica e sempre serão, porque rodam a clínica. Essa é a realidade. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se estudar o PMMA e se mostrar isso, eu acredito que no Fantástico vai bater a réplica. Sim, Né? importante. Das indústrias do PMMA, de médicos cirurgiões plásticos falando, o próprio doutor Minaco, o próprio Sim. Márcio Serra, Sim. que foi entrevistado e só parte da entrevista dele saiu. Sim. Porque o produto está aí, a Anvisa liberou há muitos anos, amplamente estudado, amplamente colocado, e os HIV positivos necessitam do PMMA para correções de lipodistrofia. Então, não vai nunca sair do mercado. Não adianta bater, vão tentar convencer as pessoas de qualquer jeito por uma lavagem cerebral. Essa, Andressa, na verdade, aí sim, é a famosa fake news, viu? Agora, doutor Avaí, é importante a gente também citar uma coisa muito interessante e triste, porque a gente sabe que há uma comoção da população muito grande em relação ao que é belo, ao que é bonito, né? Ao que é agradável aos olhos. E há um preconceito muito grande, uma discriminação muito grande com relação ao diferente. Então, certamente, o pessoal prefere vender a mentira dita, porque a imagem daquela influenciadora vai vender muito mais, vai atrair cliques, vai atrair os olhares do mundo, do que denunciar o que vem acontecendo com os travestis. Com silicone industrial e hidrogel. Com silicone industrial, com hidrogel, porque eles, em sua maioria, ainda vivem à margem da sociedade. Então, o pessoal não vai ter interesse em denunciar. E morrem aos montes todo ano. Pois é, eles não vão ter interesse em denunciar algo que não está fazendo um mal. Olha só que pesado, né? Que coisa triste. Um mal à sociedade, porque ainda há aquela cultura elitista, ainda há aquela cultura tradicionalista que quer punir as pessoas por elas escolherem ser quem são. Então, permite, tá tudo bem. Não importa essa notícia. Não importa denunciar algo que está fazendo mal a pessoas que não são as pessoas de bem, né? Não vende aquela notícia, aquela matéria. Exato. E isso é muito triste. A gente precisa, enquanto população, observar o nosso comportamento em relação às notícias que surgem. Porque as pessoas, elas falam aleatoriamente o que elas querem nas redes sociais, né? E tem preguiça de ler. Pronto. Tem preguiça de ler. Olha... As próprias repórteres. A frase dita nos jornais... é porque não foi aplicado por médico. É porque mata. O pessoal entende, é porque mata. Não é porque não foi aplicado por um médico, é porque mata. E outra coisa, você viu que ontem mostrou um lábio. Sim. Um lábio mutilado. Sim. Então, vamos falar sobre essa reportagem do lábio? Vamos lá. Primeiro, PMMA não pode ser aplicado em lábio, está na própria bula. Sim. Em mucosa, não se aplica PMMA. Ponto final. Se alguém aplicou PMMA, que responda por imperícia. Sim. No lábio, certo? Você pode usar no músculo profundo orbicular do lábio, não na mucosa aqui do lábio. No músculo, você até pode muscular, né? Você tendo perícia para fazer, né? Isso eu já fiz, alguns. No último curso eu fiz, no orbicular do lábio. Mas não na mucosa do lábio, circundar um lábio. Isso é completamente proscrito, isso está na bula que não deve usar em mucosa. Sim. Mas olha só, mas aí uma paciente usa, tem pacientes que pode ter usado, aquela mesmo que mutilou, ou ela usou no lábio e deu problema, que foi errado, não sei se foi médico que usou, se foi errado, Sim. Mas eu acho que não foi nem médico, eu acho que foi outro profissional, acho que foi dentista, se eu não me engano, daquela de ontem. E não sei. Então, o erro maior é você querer tirar o PMMA. Sim. Porque você está com medo de acontecer alguma coisa. Eu já vi pessoas relatando isso. Eu estou com medo
e quero tirar antes que me dê problema. Eu já vi gente na internet relatando isso, não comigo, porque as pessoas que vão para mim vão bem esclarecidas. Eu esclareço, eu bato muito nessa tecla de esclarecimento. Tanto que eu faço, você já leu tudo, já viu tudo, vou te falar mais ainda. Contrato, né? Eu tenho uma equipe que abraça o paciente, explica tudo, eu falo tudo. Então o paciente já ouviu, reviu várias vezes. E o maior erro que se tem é quando você quer tirar o PMMA por um motivo fútil. Eu vou tirar, como eu te falei, porque eu não quero que me dê problema no futuro. Eu já vi gente falar isso. Porque tem outros profissionais que são contra o PMMA por motivos pessoais mesmo. Nem artigo lê sobre isso, não lê nada. E diz, olha, tira isso aí que isso é um plástico. E o paciente vai tirar. Quando tira, Andressa, o PMMA é tão biocompatível que ele se mistura à musculatura. O músculo e o PMMA viram um só. Depois de 6 meses a 1 ano, a gente costuma dizer que aquilo agora é um organismo vivo. O PMMA é um organismo vivo. Por quê? Porque ele se misturou a musculatura, a inervação e vascularização. Não se tira PMMA. O próprio nome já diz, é definitivo, não se tira. A biocompatibilidade é tão grande que ele se misturou mesmo ali, vasos, músculos, PMMA, tudo junto. E se você está botando algo definitivo, você já sabe que não é para tirar. Aí quando você pensa em tirar o PMMA, vai sair pedaço de músculo. Porque o PMMA não fica assim, André, só uma bolinha lá com o músculo englobando, não. Ele se mistura a fibra muscular. Sim. Entendeu? Se espalha ali. Então, ele não é uma bolinha que você abre e tira a bolinha se quiser, não. Para tirar ele, vai ter que tirar a fibra muscular. Por isso que lá nas redes sociais, internet, não sei o quê, você vê pessoas mutiladas, essa é a palavra. Porque se você tentou tirar o que não é para tirar e não se tira, você vai tirar pedaço de músculo, não tira nem PMMA muitas vezes. Tira músculo com vaso, nervo e o PMMA não tirou. Nossa. Então, você sempre vai ver em pessoas que usam PMMA e por motivos fúteis tiraram o PMMA, por uma lavagem cerebral exacerbada que fizeram em cima deles. Sim. Por conta da mutilação e vão ser mutiladas. Não tem jeito. Eu tive um caso, olha só, de uma paciente que eu fiz a mandíbula dela. Sim. Expliquei. Uma paciente nova, com cerca de 25 anos. Expliquei muito a ela tudo sobre PMMA. Beleza. Falei que devido ao procedimento, como qualquer outro procedimento que você vai furar a pele, vai inchar um pouco. Pronto. Fiz. Depois de 3 a 4 dias, essa paciente ficou 1 mês falando comigo. E já disse que ia entrar conversou com uma amiga que já entrou em contato com um cirurgião plástico em São Paulo para tirar o PMMA da mandíbula, que o rosto dela estava muito inchado e não sei o que. Mas eu te expliquei tudo. Aí continuei explicando a ela. Mas ela ficou 1 mês assim. Depois de 1 mês, passou o edema, né? 15 dias ao mês, geralmente. Passou o edema facial. O PMMA começou a retrair a parte líquida, estabilizou. Aí ela, doutor, aconteceu tudo o que o senhor falou, me desculpe. Agora ela está atrás de mim para fazer outras coisas no rosto. Eu realmente não vou fazer, né? Porque, assim, quando a gente explica, e mesmo assim a pessoa ouve, quem não deve... Porque quando você vai fazer o definitivo, você... Muitas vezes já fez ácido hialurônico, hidroxiapático, que são maravilhosos. Eu não tenho nada contra os temporários, são maravilhosos. Já tem noção, já fez. E toda vez que você vai mexer em alguma parte do seu corpo, claro que vai inchar. Você traumatiza com a cânula, mesmo que seja cânula, você empurra, você mexe. Acontece que quando a gente faz glúteo, e você empurra, você mexe e ele inflama e edemacia, o glúten inchado é bonito. Sim. Tá inchado, o glúten aumentou, mas o rosto inchado não é bonito. Entendeu? Então, eu sempre explico isso aos pacientes que vão fazer face, né? E se você, depois que bota o PMMA, fica ouvindo os outros, porque eu até brinco, aí, vizinho é uma coisa que a gente não deve conversar, porque vizinho diz assim, às vezes que alguém ficou paralítico, sem nem conhecer ninguém que ficou paralítico. Não, eu conheço alguém que ficou paralítico. Eu sei de um caso. E sei de um caso que não sabe nada. Então, assim, hoje, depois dessa paciente, eu estou muito mais, assim, vendo a parte até psicológica e psiquiátrica de cada pessoa. Com certeza. Porque, sabe, as pessoas, você tem que ser... O esclarecimento é muito importante. Eu esclareço, Andressa, eu costumo brincar. A minha explicação, eu digo assim para os pacientes, tanto da minha receita que eu dou, quanto da minha explicação.
tanto a minha receita como a minha explicação é mobral, assim que eu falo. Porque eu não vou diferir quem é mais letrado ou menos letrado. Você pode ser muito mais letrado em uma coisa, você menos em outra, mas todos os dois, em relação à medicina, não têm conhecimento. Claro. Então, a minha linguagem, tanto em receituário, tanto quanto explicação oral, tem que ser clara, simples, saindo de termo técnico. Muitas vezes a gente tem que ir para algum termo técnico, mas eu tento sair, né? Para as pessoas entenderem. Ninguém é obrigado a saber nada de medicina. Vai para o médico para aprender. Com certeza. Aí as pessoas precisam também, doutor Avaí, pesquisar o profissional, como a gente falou no início, a quem você vai entregar o seu corpo. Com certeza. Porque se você não sabe da história, como a gente falou no início, dá um Google, coloca o nome lá do profissional que você tá vendo na clínica bonita. Ainda mais nesses tempos de Instagram, né? Que a gente tá muito afim daquilo que tá agradável aos olhos, que tá bonito. Mas vai lá, vê a história daquele profissional, vê se tem processo, vê o que se ele formou realmente, vê se tem família, vê quem são os últimos pacientes. Olha os comentários. Isso. Olha os comentários das pessoas que fizeram, que não fizeram, vê depoimentos, procura prova social, né, doutor Avaí? Isso. Conversa bastante, se inteira de fato do assunto, para depois você tomar uma atitude, né? E o doutor Avaí citou, gente, que ele não teve nenhum tipo de caso, graças a Deus não houve, porque ele tem conhecimento de anatomia. Sim. Entende muito do que ele está falando. Claro, o cara faz cirurgia de coluna. Além de eu ter feito ortopedia, Andressa, eu fiz pós-graduação de estética. Sim. Corporal em Brasília, no SBRAE, fiz várias pós-graduações, vários cursos soltos, assim, inclusive com o próprio doutor Minaco, que é o pai da bioplastia, né? Eu fiz um fellow com ele, acompanhei o doutor Almi, e, inclusive, assim, a pessoa tem que se sentir preparada para atuar no corpo humano, naquilo que se quer. Não é brincar de ler, não é uma receita de bolo que você vai ver como é que faz no YouTube e depois ir. Eu tenho certeza que essa não médica aí fez isso. É capaz dela ter visto o YouTube, como é que faz, e vendo no YouTube fazendo. Tá dando dinheiro, vou aqui. Que absurdo, né? Doutor, vai, conta pra gente agora nos nossos últimos minutos como tem sido a repercussão do seu público nas suas redes sociais diante dos últimos acontecimentos. Olha, para falar a verdade, não teve muito questionamento não, viu? Eu acho que isso denota o esclarecimento que eu dou aos meus pacientes, viu? Não teve assim, na verdade eu não peguei nenhum questionamento até agora, nem dos próprios pacientes modelo do próximo curso 30 e 31 de agosto, não. E eu fiquei até espantado, mas isso mostra quanto esclarecido são meus pacientes em relação à minha equipe, que dá todo o suporte, e a mim mesmo, que também esclareço. Exatamente. Isso eu fiquei, na verdade, acabo ficando feliz com isso. Exato. Né? Porque eu acho que o esclarecimento, todas aquelas pessoas, eu já tive um ou outro, muito poucos, que ficaram na dúvida. Eu falo, tá na dúvida? Não é para fazer agora. Não faço. Tá na dúvida? Não faça. Leia mais, veja mais, vou explicar mais. Entendeu? Eu falo, tá na dúvida? Não faça. Veja os pacientes que eu vou fazer agora. E aí você, dúvida, você não deve fazer. Aí já entra a questão psicológica sua de você achar que depois não vai ficar bom ou deve ser tirado. Não. PMA não se tira, de novo, não se tira PMA definitivo. E é importante também ressaltar, né, doutor Avaí, que as pessoas, elas precisam, além de ter certeza do que estão fazendo, além de ter certeza do profissional que está entregando o seu corpo, elas precisam se lembrar de que é um procedimento definitivo, que é para a vida toda, e que ela está passando por um processo que vai investir na vida dela de forma geral, né? É um processo que ela vai melhorar a sua autoestima, ela vai tratar de um trauma, como o senhor sempre cita, de uma depressão, de uma situação que trouxe algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento para ela. Então, não é apenas, como eu sempre falo, não é apenas um procedimento estético. Não é só isso. Ela está investindo em algo para a vida dela que é para sempre e isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso Exatamente. Não pode ser feito de maneira aleatória. Você precisa por qualquer ter certeza do que você por qualquer tá valor, fazendo. é barato, eu vou fazer. Pelo amor de Deus, entregar seu corpo. E não sabe nem o que está aplicando, entendeu? Não pode, entendeu? Eu soube até, por exemplo, que essa influenciadora lá em Brasília, ela já tinha feito alguns procedimentos estéticos com essa mesma falsa biomédica Aline. Sim. Deve ter feito um botox que deu certo. Sim. Uma aplicaçãozinha ali de qualquer outra coisa que tá tudo bem, superficial. Na sorte deu certo. Aí foi dando certo essas pequenas coisas. Não, então agora eu vou fazer minha harmonização glútea com você e pode aplicar o que quiser, porque agora eu confio. Foi assim mais ou menos que aconteceu. Tenho certeza.
É verdade. E aí aplicou o que não viu, ficou de barriguinha para baixo e deixou à vontade, porque aquela profissional já inspirou confiança por esses pequeninos procedimentos que ela fez e deu tudo certo, por sorte, né? Deu certo. Mas, infelizmente, foi tentar fazer algo mais invasivo, sem um mínimo de conhecimento de nada, de anatomia, de nada, conhecimento zero. E pronto, com agulha e tudo mais, aconteceu o que aconteceu. Embolia, sepse, morreu de sepse, de infecção generalizada, falência de rim, falência de fígado, foi para UTI, falência respiratória, faleceu. Ai, que Uma horror. vida que foi embora. Hoje, o marido da vítima compareceu à delegacia e fez um depoimento completamente a favor do PMMA, ele foi, né? Então, com certeza, no Fantástico vai ter réplica. Não porque ninguém está querendo brigar, mas está querendo mostrar a verdade, né? Até porque tem pacientes que colocaram PMMA. Tem pacientes que colocaram próteses ortopédicas e cranianas. E aí? A minha prótese vai rejeitar? As pessoas devem estar pensando isso. Entendeu? Agora... Então você acaba causando um medo nessas pessoas que usaram para corrigir as várias assimetrias, deformidades e patologias, sejam traumáticas ou psicológicas. E é interessante também, doutor Vai, que quando um trabalho está sendo bem feito, com profissionalismo, com responsabilidade, quando sabe-se do que está fazendo, uma polêmica como essa não vem destruir o profissional, vem dar oportunidade para que seja falado melhor sobre o assunto, né? Sim. Como aconteceu no seu perfil do Instagram. Então, o fato não, do eu seu fiquei muito comentário... impressionado, não tem uma pessoa que perguntou, Andressa, no Olha Instagram. só que legal. Nada. Ficou tipo assim, tô com medo, doutor, apliquei, eu fiz inúmeros, né? Corporal, facial, ninguém. Isso mostra confiança, isso foi uma coisa que fiquei muito feliz, assim, de não ter visto nenhuma repercussão no meu Instagram. Sobre nenhuma pergunta, nada. E foram muitos poucos até. Quem perguntou, na verdade, no meu WhatsApp pessoal, foi gente que nunca fez. Sim. Foi pessoas que perguntaram, nunca fez, porque ouviram falar do PMMA e sabe que eu faço. Nunca fez, mas perguntaram, vai ter isso, no Fantástico, vai ter isso aqui, isso aqui. Minto para você, só teve uma paciente que fez, uma lá em Angola, que ela está acompanhando solto, que ela está lá em Angola, né? Ela perguntou para mim, isso aqui, doutor, o que o senhor está achando disso? Aí eu expliquei para ela, o pessoal não sabe, o pessoal não sabe nada, fica falando isso, entendeu? Eu esclareci tanto ela na época, mas Bira é fogo. Aqui é o seguinte, ó, eu vou interromper, porque Jô Soares tem Bira, eu também, aqui da técnica. Bira, quando não fala, faz barulho. E olha que eu dei uma torta de maçã, de banana pra ele hoje. Mesmo assim, bom, foi bom pra dar uma quebrada. Então, Sim. eu tava, aí fugiu, Bira até me atrapalhou, eu tava onde disso? Na paciente de Angola, que já Sim. fez a harmonização glútea. Aí eu expliquei tanto a ela, a essa angolana, que ela só conversou comigo, mas conversou de boa, doutor, o pessoal não sabe, não tem ninguém para explicar, são leigos, você vê. E ela é arquiteta. Olha só. Mas a explicação, eu já fiz dela o glúteo, né? Fiz um quadríceps dela, entendeu? Então, a paciente, botei implante hormonal nela, uma paciente minha. Fato. Que confia em mim, de todas as explicações que eu dei, de tudo que eu fiz com ela, entendeu? Mostrei tudo, expliquei tudo e acompanho ela. Meus pacientes, assim, todas têm meu WhatsApp, é para conversar comigo se quiserem, entendeu? Muito bom. Pronto, é isso aí. Pois é, gente. Eu acredito que hoje, se ainda havia alguém com algum tipo de dúvida, acaba hoje, né, doutor Vei? Sobre o PMMA. Eu espero, né, que as pessoas, que eu tenha ajudado a esclarecer sobre a verdadeira face do PMMA, o que ele é, o polimetilmetraquilato, né, que ele é biocompatível, antigênico, não causa nenhum tipo de rejeição, nem considerado antígeno pelo corpo, como corpo estranho. O corpo nem considera ele corpo estranho. Sim. É um corpo estranho, mas que o corpo não considera, não engloba ele, não tenta fagocitar, que a gente chama, que é englobar e destruir. É isso que não tenta expulsar. Não. E então, eu acho que precisa ter mais médicos, né, igual a mim, que explique isso, que mostre que isso não é de finalidade unicamente estética, é de finalidade de simetrizar e tirar paciente de traumas, muitas vezes psicológicos, como os pacientes HIV positivo, que têm liposdistrofias que
denigrem a face, deformam a face da pessoa, deformam alguma parte do corpo. E isso, quando você vai corrigir com o PMA, isso não é finalidade só estética. Isso é finalidade de trauma psicológico. Ninguém quer ficar com a face deformada e andar por aí. Claro. As pessoas têm vergonha, capaz de andar até de máscara por causa da vergonha. Então, a simetrização com o PMA visa sempre, como eu sempre digo, não é finalidade estética. Estética é secundário. Sim. É finalidade de corrigir assimetrias de traumas, tanto psicológicos como de traumáticos. Sim. Mesmo. Muito bom. Gente, nosso programa está chegando ao fim, doutor Véi. Eu quero mandar um abraço aqui, viu? Pro meu amigo, professor, doutor, mestre ortopedista também, viu? Um grande estudioso do ácido hialurônico, doutor Fábio Costa. Um abraço, Fabinho, um grande amigo, um mestre, viu, Andressa? Ele fez muitos artigos científicos, sabe? Sobre ácido hialurônico, principalmente. O estudioso do ácido hialurônico. Eu adoro o ácido hialurônico, como eu já falei. Então, se alguém quer saber algo de ácido hialurônico, quer aplicar ácido hialurônico, Fábio Costa, né? Principalmente articulações, sabe? Tendões. É o grande mestre. Ele faz guiado por ultrassom. Um abraço, professor. Muito bom, gente. Pois é, então vocês conseguem perceber em mais um episódio que o doutor Véi, além de estudar muito, de entender muito o que ele está falando, ele é muito bem relacionado, né, doutor Véi? Sim, doutor Fábio Costa aqui em Salvador, viu? Muito bom. Ali no Cidadela, né? Cidadela ali. Muito bom. Gente, foi um prazer, doutor Véi, mais uma vez, mais uma semana de vídeo à mesa contigo. E aprender, né, gente? Porque eu tô aqui toda semana aprendendo bastante. Aproveitar e dizer, viu, Andressa? Sim. Que o próximo Blocked Butt, harmonização glútea sem dor, 30 e 31 de agosto, 7ª edição. Porque, lembrando, que qualquer harmonização de volumização glútea dói muito pela expansão muscular e da fáscia muscular. E vislumbrando isso com o meu conhecimento de intensivista da dor, certo? Intervencionista em dor, né? Eu idealizei um bloqueio, onde eu faço um bloqueio da região sacral e glútea, né? Do meu lombar baixa, onde sensitiva apenas, onde a harmonização é feita sem absolutamente nenhuma dor. O paciente entra andando, sai andando, sem dor, e esse bloqueio se perdura por uma média de 8 a 10 horas. É fantástico, e os pacientes ficam muito confortáveis. Perfeito, doutor Véi. Manda um beijo pro pessoal. Um abração, pessoal. Até o próximo Blocked Butt. Segunda que vem, estamos aí no próximo tema. Hormônios androgênicos. Hormônios androgênicos. Vamos saber o que é isso. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Um abração. Boa noite. Tchau, tchau.